Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. Diante do Senhor, queridos, a cura, a libertação, a salvação, a provisão. Na verdade, eu nem sei como alguém pode viver sem Deus. Não é verdade? Não sabemos como alguém pode viver sem Deus, porque viver com o Senhor não tem nada a ver com religião. Religião são rituais e formas e dogmas, estruturas muitas vezes humanas, na tentativa de alcançar a Deus, mas cristianismo não é religião. As pessoas pensam que é religião porque fala de Deus, né? Mas cristianismo é um estilo de vida, cristianismo é uma forma de viver. Viver pela fé não é viver de uma forma religiosa. Viver pela fé é simplesmente confiar. Amém. Simplesmente confiar que Ele é o teu Deus e que Ele cuida de você. Amém. E que Ele já se agradou de você. Diga, Deus foi com a minha cara. Diga de novo, Deus se agradou de mim. Diga, Deus me ama. Você pode até pensar, isso são só frases de efeito para animar a gente. Não é o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz isso. Mas é por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que muitas vezes o que falta na vida das pessoas é ativar a fé. O que falta muitas vezes na vida da pessoa é realmente crer. Porque quando você crê, você confia. Não precisa estar seguindo métodos de religião. Você simplesmente confia, como foi dito aqui. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Por quê? Porque está exercendo fé. Isso não é religião, querido. Isso não é simplesmente se enganar, ou querer enganar os outros, ou querer se animar. Isso é o que está escrito na palavra. E a Bíblia diz claramente que a palavra é viva e eficaz. Ela tem poder para gerar algo sobrenatural. Amém? Preciso dizer isso para embasar o nosso coração. Querido, não importa o que tenha acontecido essa semana, ou esses dias, ou no dia de hoje, saiba que Deus é contigo. E Deus vai estabelecer os teus caminhos. A Bíblia diz lá no Salmo 37, confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor. Entrega o teu caminho do Senhor. E o mais Ele fará. Ele vai fazer o que é necessário para a tua vida. Mas é preciso que você confie. Amém? Então, continuando a nossa série de estudos e de palavras sobre graça. Isso mesmo, vou falar de novo sobre graça. Amém? E eu estava estudando, eu estou ficando encharcado de tanta graça, né? Não só porque a graça de Deus está vindo sobre mim, e até mesmo estou ficando mais engraçado, apesar da minha cara de jumento. Tem gente que tem medo de mim, mas eu estou começando a ficar mais engraçado por causa da graça de Deus, pelo menos é o que eu creio, né? Acredite. Amém. Mas assim, a graça, eu tenho estudado tanto sobre graça e eu estou realmente impressionado. Impressionado. O quanto esse assunto é vasto. Eu estou lendo alguns livros, né, sobre graça. Os melhores que eu já encontrei até hoje é o livro do Tony Cook, DNA, Graça, o DNA de Deus, e o do Luciano Subirá. Eu acho que é Graça Transformadora, alguma coisa desse tipo. E mesmo eles não conseguem atingir 30% do que é graça, para você ter ideia. Porque, para você ter ideia do que é graça de Deus, é simplesmente tudo. Tudo é graça. Mas eu pensava que era o amor. Amor é a manifestação da graça de Deus. Tudo é graça. Tudo que Deus deu e que Ele vai fazer é a graça de Deus. Amém. Quer ver um exemplo? Só para você ter ideia. O homem peca. Aí ele é expulso do paraíso, né? do jardim do Éden. O que é que Deus diz lá para a mulher? Terá dores e tal. Aí fala para Satanás. O que é que ele diz para a serpente? O descendente da mulher vai esmagar. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Não é isso que está escrito? E ali a gente entende como sendo o proto-evangelho, ou seja, a primeira profecia a respeito de Jesus.
Amém? E o que é aquilo? A manifestação da graça de Deus. Porque Deus, na sua graça, já providenciou uma palavra dizendo que viria a manifestação plena da graça dele, que é Jesus Cristo. Então, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a graça de Deus. No cuidado de Deus para o povo de Israel, quando ele levantava profetas, era pela sua graça. Quando ele levantou homens e mulheres para escrever, quando ele levantou homens e mulheres para guiar o povo de Deus, quando ele escolheu Abraão para ser a raiz de uma grande nação, quando ele fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, era a graça de Deus. Quando Jesus veio, foi a maior manifestação da graça de Deus, é a maior prova, um versículo puramente de graça é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é João 3,16, está falando aqui da graça infinita de Deus. Amém. De maneira que tudo que você tem, e tudo que a gente ensina aqui, e tudo que você vai aprender no Rema, quem vai estar aqui no Rema o ano que vem, amém? Tudo que você vai aprender no Rema, tudo isso aí é a manifestação da graça de Deus. O nome de Jesus é a graça de Deus, é pela graça de Deus. O sangue de Jesus que te justifica, te purifica e protege você é a manifestação da graça de Deus. O batismo no Espírito Santo é a manifestação da graça de Deus. Os dons do Espírito Santo é a manifestação da graça de Deus. Os 5 dons ministeriais é a manifestação da graça de Deus. Os livramentos que Deus dá para você é a manifestação da graça de Deus. A misericórdia do Senhor é a manifestação da graça de Deus. Ou seja, tudo é graça de Deus. Tudo é pela graça. Foi por isso que Jesus falou para Paulo e também falou para mim. E ele disse naquele dia: a minha graça te basta. E eu já disse aqui, eu ouvi de uma forma totalmente diferente, para que não restasse dúvida que não era a minha mente e nem tampouco algum espírito, alguma coisa que falasse no meu ouvido. Porque ele falou por dentro e ressoava como se eu fosse uma caixa acústica. E ele dizia: a minha graça te basta, a minha graça te basta. De maneira que eu vou dizer uma coisa para você, querido: graça é tudo que você precisa. Só a graça basta para a tua vida. Bastou para te salvar e fazer filho de Deus. Te basta para você ser batizado no Espírito Santo. E te bastará para você chegar até o dia do arrebatamento. É a única coisa que basta, querido. Nas outras palavras, nós falamos algumas coisas sobre graça. Falamos no dia da virada sobre que esse ano é o ano da graça superabundante. Quantos creem? Queridos, não há demônio nem ninguém que vai impedir da manifestação da sobreexcelente graça de Deus sobre este povo, sobre essa igreja, e se você crê, sobre a sua vida. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou me encharcando de graça. Espiritualmente nas orações, nos louvores e também lendo e estudando sobre graça. E eu quero que esse assunto esteja dentro de mim, com as minhas entranhas, com o que eu sou, porque Jesus falou para mim, e foi a única vez que eu ouvi claramente a voz dele. Ele disse: a minha graça basta. Então, se existe uma palavra que Jesus pessoalmente deu para mim, foi essa. Então, eu tenho a responsabilidade de ser ministro da graça. E também me envergonho de ter demorado nesse chamado. Ao mesmo tempo que falo a responsabilidade e digo o que Jesus falou, ao mesmo tempo eu me envergonho e peço perdão por não ter assumido essa posição. Pastor, mas você não tem pastoreado, não tem pregado, tem ensinado, isso tudo não é graça? Sim, mas quando a gente assume especificamente aquilo pelo qual você foi chamado, há uma unção diferente, queridos. Há uma graça, há uma autoridade naquilo que você está falando. Mas se vale como, assim, atenuante para o meu pecado, o atenuante é que enquanto eu recebi essa palavra, eu estava debaixo da maior tribulação que eu já tive na minha vida, a ponto de querer morrer, só para você ter ideia. E Deus falou aquela palavra, e foi pela graça de Deus que cheguei até aqui. Suportei tudo aquilo pela graça de Deus, mas agora chegou o tempo do sofrimento ter acabado.
Agora é o tempo do avanço. Diga, eu vou avançar. Acabou o tempo do sofrimento, querido, é o tempo do avanço. Amém? É o tempo do avanço, o avanço de Deus. Jesus está voltando, muito próximo ao arrebatamento. E a Bíblia deixa entender que nós somos a noiva, e lá em Isaías tem uma profecia a respeito da noiva, e diz que a noiva lá, ela vai se adornar. O adorno da noiva são algo que é algo que é visível. O que são adornos? São brincos, são colares, diademas e coisas desse tipo. Então são coisas que embelezam a noiva e que todo mundo vê. Ora, o que é que embeleza a igreja e que todo mundo vê? Poder, sinais, maravilhas, milagre, crescimento e avanço. Amém? Uma palavra temperada com sal. Isso é o adorno da igreja. Uma palavra em que as pessoas se sentem, ouçam e digam, Jesus falou. Jesus falou. Ou você está debaixo de uma reunião e algo acontece. Operação dos dons, curas, milagres, sinais. Amém? Direções do Espírito Santo. Eu estou plenamente convicto que essas palavras sobre graça vão mexer o seu interior. E nunca mais você vai ser o mesmo. E veja que eu nem comecei ainda a palavra de hoje, de graça. Então, em outras pregações nós falamos, não só que esse ano é o ano da superabundante graça, falamos também sobre a graça que capacita, falamos sobre a graça que santifica, quem lembra sobre isso? E hoje nós queremos falar sobre outra coisa de graça. O tema de hoje é a graça e a misericórdia. Amém. Aleluia. A graça e a misericórdia. Pelo menos eu acho que você vai gostar, porque não tem nenhuma pancada aqui, só tem assopro, só tem sopro, só tem vento do Espírito, só tem alegria, só tem coisa boa, porque aonde há misericórdia, há cura. Eu dou graças ao meu Deus, porque Ele teve misericórdia de mim, por eu ter demorado tanto para pregar tão detidamente essa palavra. Porque Ele sabe que eu não sou forte se não for por Ele. E Ele sabe que você também, se não for por Ele, não tem força alguma. Diga, a minha força vem do Senhor. Ele é a tua proteção, é a tua força. E a gente, por ter uma mente, é uma bênção, mas às vezes atrapalha também a nossa mente. É uma bênção quando a mente está totalmente guiada pelo Espírito e renovada pela palavra. Mas também atrapalha porque às vezes a gente está na igreja, a gente tem um chamado, a gente prega, a gente usa a mente, mas às vezes a mente da gente se torna uma antena para tantos pensamentos. E como diz João, muitas vozes há no mundo. E a gente ouve muitas vozes, a voz da nossa mente, a voz da opinião das pessoas, a voz dos livros, a voz de tanta coisa. E muitas vezes nós somos contaminados com essas vozes. E é por isso que Deus tem misericórdia. Diga, Deus tem misericórdia de mim. Diga, Deus tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia. E nós vamos falar sobre graça. Como eu disse, graça é um leque de coisas, tem tanta coisa. E até nesses dias eu estava aqui na igreja, que foi Rose, né? Na primeira pregação, e Rose disse, pastor, eu pensava que graça era misericórdia. E é comum esse pensamento. Porque estão entrelaçados os dois assuntos, amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a misericórdia anda sempre junto com a graça, mas não é exatamente a mesma coisa. A melhor forma de você entender é, graça tem muita coisa, e a misericórdia é uma das características de graça, amém? Entendeu agora? Se eu falasse salvação, todo mundo entende essa palavra, né? Salvação. Quem é salvo aqui? Então, salvação, assim como misericórdia, faz parte da graça. Amém? Se eu falar perdão, Deus te perdoou em Cristo Jesus, aí você entende. Perdão, assim como misericórdia, está dentro da graça de Deus. Amém? Então, é por isso que Paulo usou a expressão multiforme graça de Deus. Na verdade, existem, se a gente pudesse dividir melhor para ficar mais compreensível o assunto de graça, a gente poderia dividir em duas sessões. Na primeira sessão, graça é tudo aquilo que Deus já fez por nós. Primeira sessão é tudo aquilo que Deus fez por nós. E na segunda sessão,
Graça é tudo aquilo que Deus faz e fará por nós. Amém? E tem diferença, pastor? Tem. Por exemplo, o nome de Jesus, Deus já deu para nós. Então ela está dentro da primeira seção. Tudo que Deus já fez por nós. A salvação está dentro da primeira seção. Tudo que Deus já fez por nós. Agora, na segunda seção, o que estaria? Eu vou dizer para você o que, é que estaria na segunda seção. Os 5 dons ministeriais, por exemplo. Porque você está aqui e tem um dom ministerial que agora está ministrando para você. Independente de você crer ou não. Então, na segunda sessão é a graça de Deus operando independente de você crer. Será, pastor? Eu vou dar outro exemplo. O ministério dos anjos. É a graça de Deus operando em seu favor, mesmo que você não creia. Alguém pode crer por você, ou talvez pelo fato de você ter nascido de novo, você vai andando na rua, e de repente vem um carro louco, e vai batendo em todo mundo, e por um triz não bate em você, e você não viu, mas teve um anjo que afastou, e isso pegou você de surpresa, independente de você crer, a graça de Deus operando e fazendo algo. Amém. Então, existem 2 seções, aquilo que Deus já fez, e tem muita coisa, e algumas coisas também que Deus está fazendo e ainda poderá fazer por você. Uma direção específica, uma intervenção específica do Espírito. Por exemplo, você está aqui e de repente ouve o Espírito de Deus dizendo, fale com fulano. E tanto você como fulano receberam uma intervenção sobrenatural do Espírito. Isso é a graça de Deus fazendo algo independente de você crer. Não é profundo esse assunto de graça? Então, nós queremos falar sobre misericórdia. A misericórdia faz parte da primeira sessão. É algo que Deus já fez por você. E é muito importante a gente aprender sobre misericórdia. Olha só, a misericórdia e a paz estão juntas e ligadas à graça de Deus. Você quer ver isso? Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver as 2 introduções das cartas de Paulo a Timóteo. A 1 Timóteo e a 2 Timóteo. Paulo faz a mesma oração, a mesma declaração de fé. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, olha só, vamos lá para 2 Timóteo também, capítulo 1, versículo 2. 2 Timóteo 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 1 e 2 diz assim, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é interessante que Paulo, nas 2 cartas, comece dizendo da mesma forma? Graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz. É comum a gente fazer aquela saudação. Alguns irmãos irmãos de igrejas pentecostais tradicionais dizem, a paz do Senhor, irmão. Não é verdade? Lá no Nordeste já diz, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu já disse isso. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Já é cortando tudo, né? Pai do Senhor. Mas a gente já sabe o que quer dizer. Mas aí, melhor expressão é aquela expressão que o apóstolo coloca. Graça e paz. Eu gosto dessa expressão. Graça e paz. Graça e paz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Graça, misericórdia e paz não quer dizer que são 3 coisas individuais. O que isso quer dizer, e está bem explícito pelo fato de sempre começar com graça, é que a misericórdia e a paz estão ligadas à graça de Deus. Amém? A diferença é, presta atenção, a misericórdia, interessante que ele nunca diz paz, misericórdia e graça, ele sempre diz graça, misericórdia e paz. Por quê? Olha a sequência. A graça, que abrange tudo, a misericórdia, que é para o perdão dos pecados, e a paz que já foi dada. Amém? Então é primeiro algo para que você atinja o trono da graça, e depois algo que você recebe porque já está no trono da graça. Vocês estão comigo? Estão entendendo? É como se eu dissesse assim, a graça, e se tu está em pecado, ele tem misericórdia para você, se você confessa seu pecado.
Confessando seu pecado, a paz que excede todo o entendimento vai guardar o teu coração. Amém? Então é uma expressão muito interessante. Depois nós falamos sobre paz, mas especificamente nós vamos falar sobre a misericórdia. Olha só, a misericórdia especificamente tem relação com o perdão, que é uma característica do amor de Deus, assim como a compaixão, por exemplo. Compaixão não é separado de amor, e nem compaixão é o próprio amor, mas compaixão faz parte do amor. Amém? Você entendeu? Compaixão faz parte do amor. E a misericórdia está relacionada com o perdão. Então, dentro do assunto chamado graça, existe uma coisa chamada misericórdia, que tem a ver com o perdão. Quem é grato pela misericórdia de Deus aqui? Amém. Eu sou grato pela misericórdia de Deus. Lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias, tem uma expressão que diz assim: as misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Sabia que isso ainda vale para hoje? Não o consumido, porque nós não somos mais consumidos por causa do sangue de Jesus, amém? Mas que a renovação da misericórdia se renova a cada manhã, isso é verdade. Continua fluindo, a misericórdia do Senhor é quem vem em teu favor nos momentos que tu não entende. Por que está acontecendo isso comigo? A misericórdia do Senhor é um fator da graça de Deus. Pastor, mas é uma pergunta, por que está acontecendo comigo? Aí a misericórdia age em teu favor porque tu está duvidando da presença de Deus. Amém? Você está entendendo? Então, abre em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acho que quase toda pregação aqui que nós estamos pregando sobre graça, nós citamos esse versículo. Esse é um versículo base do assunto de graça, porque aqui nesse versículo fala de muita coisa. Então, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, o escritor aos Hebreus diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que esse versículo é tão poderoso? Bom, claro, porque está falando do trono de Deus, né? Aí já explica muita coisa. Mas não é só isso. Por que é que o autor dos Hebreus usou essa expressão, junto ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia? Presta bem atenção. Essas coisas da palavra de Deus eu amo de todo o coração. Eu amo a palavra, mas esses detalhes bastante esclarecedores fortalecem a fé da gente. Dá exatamente dentro de nós aquela sensação gostosa que é do Espírito de que Jesus ainda está cuidando da sua igreja. E que a palavra é viva, ela não ficou guardada ali, 7 chaves, ou está dentro de um livro. Ela é viva. Então, essa expressão é poderosa. Trono da graça. E diz que nesse trono da graça a gente encontra misericórdia. Agora, se você precisa não pegar só um versículo, você precisa entender o contexto. A gente, quando for estudar a Bíblia, você vai pegar, eu anotei, pega todo o capítulo e entende o contexto. Então nós estamos aqui no capítulo 4, diga capítulo 4. Qual é o contexto do capítulo 4? Se você ler o capítulo 4, logo no início ele fala que Israel não creu e não entrou no descanso, mas nós que cremos entramos no descanso. Lembra dessa história? Então eu vou ajudar você, eu vou dar um resumo aqui. Eu fiz um resumo enquanto estava fazendo essas anotações. O resumo do capítulo 4. Eu vou dizer aqui o que é o resumo para você entender o contexto. Existe um descanso para nós e devemos nos esforçar para entrarmos nesse descanso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os nossos pensamentos e propósitos. Logo, devemos entender que mesmo em meio às tentações e provações, podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça para recebermos misericórdia quando a gente está pensando errado e com propósitos errados, e nesse mesmo trono encontrar a graça para as necessidades. É o resumo de todo o capítulo 4. Tem um descanso, diga, tem um descanso. E você tem que entrar nesse descanso, mas só entra pela fé. Mas o que corrompe as pessoas de não entrar no descanso são os pensamentos
falsos, são os pensamentos dúbios, os pensamentos de incredulidade. E aí ele continua dizendo, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, e nela, diante dela, todos os pensamentos e propósitos são conhecidos diante de Deus. E aí ele separa alma e espírito, e diante dele nós vamos prestar conta, é assim que ele está falando. Ele está dizendo, existe um descanso, você deveria usar a fé para entrar no descanso, mas você não entra no descanso porque você é incrédulo. E eu quero dizer uma coisa para você, a palavra de Deus, e Deus está vendo tudo que passa no seu coração. É isso que o capítulo 4 está dizendo. Mas aí ele diz, então vamos chegar, como Jesus é o sumo sacerdote, e ele pagou o preço, ele foi tentado em todas as coisas, vamos chegar confiadamente diante do trono da graça, porque ali nós vamos alcançar misericórdia, e pela misericórdia dele a gente vai ser perdoado por causa desse pensamento tolo de incredulidade. Entendeu? E assim nós vamos conseguir graça para o momento que a gente precisa. É isso, o capítulo 4 é poderoso. Eu acho que se você pegar o capítulo 4 e viver em cima dele, já dá para você viver a sua vida em vitória o resto da vida. É isso que me admira na palavra. Você pega um capítulo e tem tanta coisa ali. Hebreus capítulo 4 tem tudo. E glórias a Deus pela sua misericórdia. Porque ela é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que, por exemplo, trouxe você hoje aqui, para que você tenha livre acesso. Você já tem livre acesso ao trono da graça, mas às vezes a gente precisa de um chacoalhão. Quem já passou por isso, né? Às vezes eu quase consigo ver Deus mandando um anjo pegando assim, dá uma tapa na cara dele para ele se acordar. Porque a Bíblia diz isso, né? A Bíblia não diz, desperta, ó tu que dorme, pá, pá, e Cristo te esclarecerá. Está escrito na Bíblia. Acho que às vezes a gente precisa dar umas tapas de um anjo, né? Desperta, tu que dorme. Está dormindo, rapaz, tu não entendesse que tudo que você precisa é a graça. Só a graça já resolve tudo. Amém. Por isso que eu fiquei tão contente quando Deus disse essa palavra, esse é o ano da graça superabundante, porque isso aí já resolve tudo. Já está tudo resolvido, amém. O rema será estabelecido aqui, amém. Haverá um crescimento nessa igreja, amém. Pessoas serão abençoadas, pessoas serão curadas, por causa da graça superabundante de Deus. E a misericórdia e o favor de Deus. Então, a misericórdia é um assunto muito importante. Então, existe essa diferença. A misericórdia tem a ver com o perdão, mas a graça é o próprio amor de Deus em operação. E envolve tudo o que ele fez e o que ele fará. Lembra das duas sessões? Tudo o que ele fez. Assim, por cima, o que foi que ele fez? Ele deu Jesus, ele deu o batismo do Espírito Santo, ele deu os dons, ele deu a palavra, ele deu o sangue de Jesus, ele deu o nome de Jesus, ele te deu fé, uma medida de fé. Está vendo que fé é importante, mas fé está inserido dentro do assunto da graça. Ele te deu salvação. Então eu gosto sempre de dizer, tudo que você precisa para viver já foi dado, mas existem coisas que você precisa entender que Deus ainda vai fazer por você. Se você está dentro do corpo de Cristo, faz parte do reino de Deus, Deus ainda está cuidando de você, Ele não soltou você. Às vezes a gente tem uma ideia como se Deus dissesse assim, está aqui a minha boia, a boia da salvação. Vai para o oceano da vida, já está salvo, você não vai morrer afogado. Aí Deus pega, solta você de um grande transatlântico, joga você, toma a boia, se vira, já foi dado tudo. Ah, irmão, não é assim não. Deus não só te deu uma boia de salvação, Ele te deu o bote, Ele te deu o barco para você ir até o final. Entendeu? Você não está solto no mar da vida, você não está só, o Senhor é contigo. Ele é o teu refúgio, e aí faz parte da segunda sessão. Ele livra, os livramentos de Deus faz parte da segunda sessão. É a graça de Deus operando em teu favor. Estamos aqui, de repente você pensa, era bom que Deus falasse algo. E aí Deus usa um ministro para falar algo e toca no seu coração. Isso é a graça de Deus fazendo algo naquele momento por você. Então não estamos sozinhos no mar da vida, no oceano das tempestades. Você tem um Deus, diga, eu tenho um Deus. Diga, eu tenho um pai. Diga, eu tenho um dono. E ele cuida de mim. Você não vai morrer antes do tempo. Sabe, pessoas às vezes estão seguindo ao Senhor e morrem muito cedo. Muitas vezes porque não têm acesso a uma palavra.
que te traga a realidade da graça de Deus. E muitas vezes as pessoas recebem palavras só, nós vamos para o céu, lá é maravilhoso, lá é melhor do que aqui. Não, queridos, mas sei que lá é melhor do que aqui, e que realmente, como diz Paulo, o morrer é lucro, e lá é bem melhor. Mas, querido, a gente não tem que estar sofrendo no mar da desilusão aqui nessa vida. Há um Deus que cuida de você, que te protege, que te guarda, é a graça de Deus operando na sua vida. Oh, aleluia! Então, vamos agora para o Salmo 103, que fala desse assunto também de graça e misericórdia. O Salmo 103, versículo 4, está falando sobre a característica, sobre o caráter de Deus, melhor dizendo. O que Ele faz e o que Ele fez. E aqui em Salmo 103, versículo 4, diz que Ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Para um pouco, você deveria sempre prestar atenção nos detalhes. Porque a gente às vezes lê, que coisa, que versículo maravilhoso. Mas presta atenção, Ele te coroa. Não está escrito aí, Ele te dá. Não está escrito aí, Ele guarda você com graça. Está escrito, Ele te coroa. Quando a gente fala sobre coroa, a gente está falando sobre cabeça, sobre o domínio. Quando a gente fala sobre coroa, a gente está falando sobre reinado. Quando a gente fala sobre coroa, a gente fala sobre aparência de realeza. Quando a gente fala sobre coroa, a gente está falando de autoridade espiritual. Então, quando a Bíblia diz que Ele te coroa com graça e verdade, Ele está dizendo que Ele dá a você algo claro que te distingue do ímpio. Você não entendeu? Algo claro que te separa do ímpio. Diga, eu sou diferente. Você está coroado com graça e misericórdia. O que significa graça e misericórdia? Significa que se você andar em fé, a graça do Senhor é mais que suficiente e vai abrir, destruindo ferrolhos de bronze e portões de ferro e trazendo para você a riqueza das nações. Mas quando ele fala que faz parte da coroa misericórdia, significa que você não só tem misericórdia, como você é um agente de misericórdia. Lembra que Jesus Cristo? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus não me chamou para ser um ministro de juízo. Deus me chamou para ser um ministro de misericórdia. E você, como participante do corpo de Cristo, Deus te chamou como ministro de misericórdia. É a chamada palavra da reconciliação, que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. É a palavra da reconciliação. E é por isso que ele finaliza perfeitamente esse pequeno trecho da carta aos Coríntios, dizendo no versículo 22, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus porque Deus te coroou com a coroa de graça e misericórdia. Queridos, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu sei, não importa que erros você cometeu, o que importa é que Jesus Cristo é a coroa de misericórdia na nossa vida. E Ele se deu em sacrifício, não foi só para você ir para o céu, mas foi para que você fosse perdoado, para que a misericórdia de Deus agisse em você. Por isso que eu disse ainda agora, você não está sozinho, você não está sozinho no mar da vida. A misericórdia de Deus é aquela corda que te tirou, que te alcançou, que te libertou, e Ele ainda continua exercendo a sua misericórdia, porque muitas vezes nós nos enrolamos e nos enredamos em muitas besteiras na nossa cabeça, em doutrinas feitas por homens, em pontos de vistas humanos e filosofias humanas, que muitas vezes, em vez de abençoar, faz é complicar a nossa vida e frustrar
aquilo que Deus tem para nós, mas Deus hoje, com um ato de misericórdia, está chamando para perto, ou como diz o profeta, com laços de amor eu te atraí, e com benignidade eu trouxe para mim. Por que ele diz isso? Porque é a misericórdia de Deus atingindo você, tirando você do engano. Toda palavra que não produz vida é engano. Toda palavra de Deus que não produz fé é engano. Toda palavra de Deus que produz divisão é engano. Toda palavra de Deus que não produz santificação e purificação é engano. Toda palavra de Deus que não traz você para dentro da palavra é um engano. E Deus está agindo em meu favor e em seu favor no dia de hoje, como Ele tem agido nos últimos tempos, buscando para si um povo totalmente seu, zeloso de boas obras, porque Jesus está voltando e a noiva precisa estar sendo adornada, não só com sinais, milagres, maravilhas, mas com a palavra temperada com sal, uma palavra de misericórdia, uma palavra de perdão, uma palavra de cura, uma palavra de salvação. Porque estamos fartos de filosofias, o que nós queremos é o Senhor e a sua palavra. E a gente lê um versículo do Salmo 103, esse salmo é de chorar, sabia? Quando eu digo de chorar, não é de tristeza, mas é de chorar de emoção. Sabe por quê? Porque esse salmo, na verdade, é todo uma expressão da graça de Deus. No resumo ele diz assim, bendizei ao Senhó, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, nós devemos render graça a Ele por causa de toda a sua graça. Vamos ler o Salmo 103? Vamos lá ver se é isso mesmo? Vamos lá, se isso é só uma coisa da cabeça do pastor, né? Ou se isso é verdade. Salmo 103, vamos lá. Por que o salmista diz isso? Bendizei. Vamos ler ele, que não é grande não. Olha como ele diz. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, renda graças ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga ou renda graças ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça. Veja bem, não se esqueças. Guarde essa expressão aqui, que ela é introdutória do que a gente estava falando. Não te esqueças. Diga, eu não vou me esquecer. Eu decido não me esquecer. Com a ajuda do Espírito Santo, eu não vou me esquecer da maravilhosa graça de Deus. Olha só, o que ele diz? Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Os que são os benefícios do Senhor? É a graça de Deus. Aí ele começa a dizer o que é a graça. É Ele quem perdoa. Olha aqui a misericórdia. Primeiro passo é a misericórdia, lembra? Você introduz-se na presença de Deus diante da misericórdia. Porque para você chegar diante de Deus, a primeira coisa que você precisa perdão do pecado. Eu te digo, tem pessoas que vivem no engano, às vezes está dentro da igreja. Mas eu tenho certeza que se Jesus aparecesse aqui, agora, algumas pessoas iam cair no chão em adoração. E outros iam cair chorando, pedindo misericórdia. Selá, silêncio, pausa para reflexão. Será que você tem algum motivo para estar chorando, desesperado? Senhor, tenha misericórdia, não que eu não seja fulminado. Veja, é interessante que quando ele começa a render graças pela graça, a primeira coisa que ele diz é Ele quem perdoa. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Aí ele começa a fazer, a primeira coisa que acontece depois que há um perdão, é Ele quem sara, porque às vezes tem enfermidade que é por causa de pecado. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Aí se a pessoa piorou e já está ao ponto de morrer, ele diz, é quem da cova tira você. Redime a tua vida e te coroa com graça e misericórdia. E diz mais, quem farta de bens a tua velhice. Eu não disse aqui? Destruindo os ferrolhos de bronze e os portões de ferro e trazendo para ti a riqueza das nações.
É Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Lembra de Isaías 40? Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. É Ele quem fortalece você. Aí ele diz mais, no 6, o Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Então, é outra característica da graça de Deus. Ele é o teu juiz, Ele está a favor de você, Ele vai te livrar. E diz mais, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. É aquilo que nós falamos no começo, a manifestação da graça de Deus quando Ele cuidou de Israel. Versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, características da graça de Deus, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, característica da graça de Deus, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Veja que isso aqui é o trono da misericórdia, é o trono da graça de Deus. Versículo 12, quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as transgressões. É aquilo que nós falamos numa outra pregação. A graça de Deus está nos ajudando para viver uma vida santa. Veja que aqui está tudo de graça aqui dentro. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. É a paternidade de Deus, uma outra característica da sua graça. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo assim floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que os temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ele está aqui dando uma promessa até mesmo para os nossos netos, com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Guarda aí, ó, trono. Quando você estuda esse salmo, você vai ver que tudo que a gente está falando de graça está aqui dentro. No céu, Deus estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Eu falei aqui sobre o ministério dos anjos, que é a operação da graça de Deus para te livrar. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são ministros de Deus enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, o ministério dos anjos é uma operação da graça de Deus para te ajudar em momentos que você precisa. Tudo está aqui. Ele diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Resumindo, dê graças a Deus por causa da sua graça. E é como eu disse, graça fala de tudo. Deus e a sua graça são um. É a característica principal de Deus. Por isso que aquele livro diz, graça, o DNA de Deus. Queridos, tudo que a gente precisa é a graça dele. Mas diferentemente daquele pessoal que faz aquela... Lá no Nordeste é comum ter isso, né? Alguém está vivendo com uma pessoa que é de temperamento difícil e diz, misericórdia, só pela graça. Alguém já ouviu isso aqui? Só a graça de Deus. Meu amigo, a graça é mais que suficiente para aguentar 300 pessoas difíceis, meu irmão. Porque a graça é o favor de Deus em toda e qualquer situação, amém? E aí nós vamos agora tratar especificamente sobre o trono da graça, que é chamado também de trono de misericórdia. Você sabia disso? Quando o escritor dos Hebreus diz, acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça, sabe por que ele disse trono da graça? Porque o trono da graça também era conhecido como o trono da misericórdia. Agora, sabe o que é o trono da graça? Todo mundo aqui entende que trono está falando de Deus, não é verdade? Todo mundo entende? Diga, o trono é onde Deus está sentado.
Só que tem um detalhe interessante, que eu já citei uma outra vez e agora nós vamos especificar. O escritor dos Hebreus, ele escreveu essa carta aos Hebreus, e se você ler ela, você vai ver que ele cita muita coisa dos sacrifícios, né? Fala da tenda da congregação, fala do povo de Israel no deserto. Você já leu o Hebreus, já deve ter percebido isso, não é verdade? Agora, por que ele falou disso, o trono da graça? Porque aqui é uma expressão que acontecia, de algo que acontecia quando Israel estava no deserto. O que acontecia? Vê se você se lembra. Israel andava no deserto e durante a noite havia uma coluna de fogo, lembra disso? E durante o dia uma coluna de nuvem, né? E Israel ia para um lado e para o outro quando a coluna se movia, lembra disso? E a Bíblia diz que Moisés entrava na tenda da congregação quando a glória de Deus se manifestava lá. Lembra disso também? E também a Bíblia fala sobre a Arca da Aliança. E havia um tabernáculo, onde havia o santo, o lugar exterior, o pátio, o átrio. Havia o santo lugar e havia o santíssimo lugar onde estava a presença de Deus. Diga comigo, a presença de Deus estava no santíssimo lugar, que é chamado também de Santo dos Santos. O que havia lá no Santo dos Santos? Havia a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança havia um pote de ouro com maná, havia as tábuas da lei e havia a vara de Arão que floresceu. Só aí já dá muita revelação, né? Quando a gente fala de maná, a gente fala de provisão, mas fala também da palavra de Deus. Quando a gente fala de um pote de ouro que tem o maná, a gente está falando do coração do homem, de onde tem a palavra. Quando a gente fala das tábuas da lei, a gente fala daquilo que Deus prometeu, firme fundamento, a palavra de Deus, que é vida para nós. Quando a gente fala da vara de Arão que floresceu, a gente fala de duas coisas. A gente fala sobre prosperidade, que é o florescimento em uma vara seca, e fala também de autoridade, porque a vara fala de autoridade. E fala também sobre direção do Espírito, porque a vara era usada para os pastores andarem e darem direção para as ovelhas. Logo, dentro da Arca da Aliança, havia muita coisa do que a gente trata como sendo graça. Amém? Mas o que eu quero trazer para você é a tampa da Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança era revestida com ouro, e havia 2 querubins com as asas sobre ela, e ali o sumo sacerdote aspergia o sangue. E a Bíblia diz que era ali que Deus aparecia. Agora, o termo hebraico para aquela tampa é caporé. Diga, caporé. E sabe o que essa palavra caporé significa? Palavra caporé, que também no grego, na versão grega desse texto, foi colocada a palavra hilasterion. Presta atenção. Essa palavra significa aquilo que apazigua, aquilo que traz paz, a propiciação e a expiação. Você está entendendo? A expiação, a propiciação, aquilo que traz paz, ou seja, o sentido é, o sangue era aspergido ali e Deus se manifestava, e é por isso que eles chamavam aquele lugar de o trono da misericórdia. Está guardando essa informação? Então, quando o escritor aos Hebreus disse, cheguemos-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, ele estava falando, nós podemos chegar diante da própria presença de Deus, que é uma presença de misericórdia e de graça. É isso que ele estava dizendo. Amém? A presença do Senhor é uma presença de graça e de misericórdia. É por isso que Paulo, que conhecia isso, porque ele era rabino, tinha sido rabino, em Romanos 3, 25 e 26, ele diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. A palavra propiciação aí é o caporé, o listarion, é a tampa da Arca da Aliança. A quem Deus propôs no seu sangue, no trono da misericórdia, vamos dizer assim, mediante a fé,
para manifestar a sua justiça, por ter Deus, olha aqui a misericórdia, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, através de Jesus, o próprio Deus foi justiça, justificou, pagou o preço com o seu sangue, para que você tenha acesso ao trono da misericórdia. Isso é poderoso, querido. Isso é a presença de Deus. Por isso que você precisa deixar para lá a tristeza, precisa deixar para lá a falta de, o desânimo, precisa deixar para lá a vontade de não viver. Joga isso fora, porque isso é atuação de demônios. E clama o sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus, em nome de Jesus, vindo sobre a sua vida, vai te purificar não só de pecados, mas te libertar da influência de demônios familiares. Porque tem muito crente sendo perturbado com demônio familiar. Entendeu? Deus te chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Não para ser de novo escravo. É para a liberdade. Andar com intrepidez. Como diz lá em Abacuque. Com os pés com a ligeireza da corça. Com a altivez de alguém que nasceu de novo. Não com orgulho, mas como alguém que foi chamado como ministro de misericórdia. Com uma palavra temperada com sal. Não para trazer juízo, mas para trazer libertação de Cristo na vida das pessoas. Amém? E é por isso que o escritor dos Hebreus escreveu lá em Hebreus 9, versículos 4 e 5, quando ele descreve essa arca da aliança. Versículo 4, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e o versículo 5, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o ilasterion, ou caporé, ou o lugar de apaziguamento, o propiciatório, o lugar onde foi lançado o sangue. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O que é que ele está querendo dizer? Jesus pagou o preço, ele é o sangue que foi aspergido para que você tenha misericórdia e socorro na ocasião oportuna. Não estamos sozinhos. Diga, eu tenho um pai. Não, você não é órfão, você tem um pai. E o teu pai é mais pai do que o teu pai. O Pai Celestial é o nosso Pai, o Pai Celestial é a nossa mãe, o nosso Pai, Ele é tudo para nós, porque o nosso Pai, como diz a Bíblia, nosso Pai e nossa mãe podem nos abandonar, mas o Senhor não nos abandonará. Nosso pai e nossa mãe, mesmo que não nos abandone, podem morrer, como eu perdi meus pais há muito tempo atrás, mas o Senhor não me abandonou. Ele não te abandonará. Nunca Ele vai te abandonar. Jesus disse, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Isso é verdade. Jesus, querido, quantos aqui estão percebendo no coração que Jesus está falando hoje à noite aqui? Quantos aqui? Ele prometeu, Ele está cumprindo. Ele está falando para mim, está falando para você. Quando terminar esse culto, que a gente sair por aquelas portas, saímos totalmente alimentados pela palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja tal, não tem nada a ver com isso. É porque onde está sendo ministrada a palavra de Deus, com sinceridade de coração, com interesse e integridade de coração, e com fé, é impossível que o trono da misericórdia e da graça não esteja disponível. É impossível, porque Deus é bom. Oh, aleluia! Ele é muito bom. Nosso Deus ainda é o mesmo, irmão. Ou como diz em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. A cultura muda, as coisas mudam, mas Jesus espiritualmente é o mesmo.
E ele não está longe de você, ele está muito perto de você. Ou como diz a palavra lá de Deuteronômio, que depois Paulo retransmitiu em Romanos capítulo 10, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra salvação, sozo, significa cura, preservação, proteção. Serás curado, serás protegido, serás suprido, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito do soterion, ou seja, da salvação, da cura, do milagre, da intervenção de Deus. Quando abrimos as bocas e dizemos, nós somos filhos de Deus. Quando abrimos a boca e dizemos, eu sou justiça de Deus. Quando abrimos a boca e dizemos, eu sou salvo. Quando abrimos a boca e dizemos, eu tenho um Pai celestial. Quando abrimos a boca e dizemos, eu sou curado, eu sou próspero. Estamos dizendo tão somente a santa e maravilhosa palavra de Deus, debaixo da inspiração do Espírito Santo, sendo declarada em fé. E é impossível que essa palavra não se cumpra na nossa vida. Esse é o grande e maravilhoso trono da graça. Esse é o trono da misericórdia. Onde nós temos livre acesso por causa do novo e vivo caminho que foi aberto para nós através do sangue da nova aliança, o precioso sangue de Jesus. Oh, glória a Deus.